a unidade do corpo de Cristo. E aí, enquanto o Senhor Jesus ensinava, enquanto o Senhor Jesus ministrava, a Bíblia nos diz que, e eis que uns homens transportaram numa cama um homem que estava paralítico e procuravam fazê-lo entrar e pô-lo diante dele. E não achando por onde o pudessem levar, por causa da multidão, subiram ao telhado e por entre as telhas o baixaram com a cama até ao meio, diante do Senhor Jesus. A unidade do corpo de Cristo. Nós vemos ali um episódio, nós vemos aí um cenário. Nós estamos presenciando um cenário em que homens preocupados com o seu parceiro, homens preocupados com o seu antequerido, homens preocupados com a condição física daquele que estava junto deles, daquele que estava ao lado deles. A unidade do corpo de Cristo. Nós temos visto, nós temos nos deparado que falta a unidade. No corpo de Cristo, cada um pensa por si só. No corpo de Cristo não existe mais aquele amor, não existe mais a preocupação, porque o Senhor Jesus nos diz que a oração de um justo pode muito nos seus efeitos. A oração de um justo pode muito nos seus efeitos. A Bíblia nos diz que porque Senhor Jesus, tudo quanto Senhor Jesus fazia, a Bíblia nos fala também que enquanto o Senhor Jesus fazia as coisas, a fama do Senhor Jesus que percorria, a fama do Senhor Jesus percorria. O nome do Senhor Jesus começou a se estender, que muitos vinham ter com Ele, muitos levavam até o Senhor Jesus seus doentes, muitos levavam até o Senhor Jesus aquelas pessoas que estavam acometidas por várias enfermidades, para serem curados. E não era diferente desses homens. Eles levaram o parceiro deles, eles levaram até o Senhor, procuravam levar até o Senhor Jesus, esse que estava de cama, doente, acamado, procuravam. E a Bíblia nos diz que havia uma multidão. A Bíblia nos diz que havia multidão ao redor do Senhor Jesus e eles não tinham como fazê-lo chegar até Senhor Jesus. A fé desses homens, que carregavam o doente, não é a fé do doente, porque a pessoa quando está doente perde a fé. A pessoa quando já está muito tempo doente, ele perde a fé, ele perde a esperança, ele começa a pedir para que, se calhar, Senhor Jesus apresse para tirar a vida dele. Nós perdemos esperança quando a gente está doente, nós perdemos esperança quando alguma situação nos está incomodando, nós perdemos esperança, morre a fé. Mas se as pessoas que estiverem ao nosso lado nos derem essa força, fazerem com que a nossa fé continue avivada, nós conseguimos prosseguir e fazer e atrair a presença de Deus. A Bíblia nos diz que esses homens procuravam fazer entrar o anseio, olha para isso, o anseio deles era colocar a pessoa enferma diante da presença do Senhor Jesus, e não tendo como, por causa da multidão que cercava o Senhor Jesus, eles olharam para uma casa, eu acredito que é uma residência, não era deles a residência, eles destelharam a residência para fazer o quê? Para fazer descer o homem enfermo e fazê-lo chegar até onde estava o nosso Senhor. E o Senhor Jesus, ao ver a ação feita por esses homens, olha o que o Senhor Jesus disse. E vendo ele a fé deles, de quem era a fé que o Senhor Jesus estava vendo? De quem era a fé que o Senhor Jesus estava vendo? A fé dos homens que o carregaram. A oração de um justo pode muito nos seus efeitos. A unidade do corpo de Cristo. O corpo de Cristo não mais busca. O corpo de Cristo não mais está orando, intercedendo para aquele irmão. O corpo de Cristo não mais se preocupa com a situação do irmão. O corpo de Cristo está monótono. O corpo de Cristo está parado. O corpo de Cristo não mais quer saber da situação daquele e daquele. O corpo de Cristo se limitou apenas em situações ali, minúsculas, que não tem nada a ver.
o que realmente, o papel real que o corpo de Cristo deve empenhar, já não empenha mais. Senhor, e vendo ele a fé deles, disse-lhe: homem, os teus pecados te são perdoados. Vamos aqui, vamos fazer uma análise. Senhor Jesus está dizendo, e vendo ele a fé deles, de quem era a fé? Para nós entendermos que a fé não era do homem que estava doente. A fé não era do homem que estava doente. E vendo ele, a fé deles, de quem? Daqueles que o transportavam. A fé era daquele que os transportavam. Porque o Senhor Jesus, após ele ter visto a fé deles, ele disse: homem, os teus pecados te são perdoados. Como é que uma pessoa pode ter fé e ter pecado ao mesmo tempo? O pecado era daquele que estava enfermo e a fé era daqueles que estavam carregando ele. A unidade de corpo de Cristo, a oração de um justo pode muito nos seus efeitos. Eles se compadeceram do irmão que estava doente, eles se compadeceram da situação que o irmão estava passando e pensaram levá-lo até Senhor Jesus, porque a fé do doente já estava para baixo, estava down. Ele não tinha mais fé suficiente para chegar até Senhor Jesus, já não havia esperança nele, já não havia condição de ele buscar a Deus e dizer: Senhor, cura-me dessa enfermidade. Eu acredito que muitas daquelas vezes ele falava: Senhor, tira a minha vida. Senhor, apressa a tirar a minha vida. Porque isso é que acontece em muitos de nós. Quando vem situação, vem enfermidade, 2, 3, 5 anos, nós já não pedimos, já perdemos esperança em Deus. Queremos que Deus nos tire a vida, porque não mais estamos aguentando. Senhor, muitas vezes a gente faz essa oração: Senhor, tira a minha vida, porque eu não estou aguentando mais. Essa situação já não estou aguentando mais. Pedimos que Deus nos tire a vida. Mas quando haver a unidade no corpo de Cristo, em vez desse irmão desfalecer, em vez de Deus atender ao pedido desse irmão que está pedindo para o Senhor o levar para a glória, a unidade, a fé dos irmãos fez o quê? Removerem as telhas de um teto, de uma casa que não era deles, e fazer com que o irmão esteja presente ali. E vendo o Senhor Jesus, a fé deles, Senhor Jesus, Ele está esperando para que a gente age como unidade, um corpo unido. Assim como um pai e o filho são um, Senhor Jesus nos pede para que nós sejamos um também. Um só Espírito, uma só fé, um só batismo. Senhor Jesus, assim como eles são um, Ele nos pede que a gente também seja um. Uma só fé, um só batismo. Senhor Jesus nos pede isso. Vendo o Senhor Jesus a fé deles, Ele viu a fé daqueles que o transportavam e disse: perdoados são os teus pecados. E a Bíblia nos fala que os fariseus, os doutores da lei, quer dizer, para uns mais vale o outro morrer. Para uns é mais fácil ver aquele morrer. Porque não, já sofreu muito, deixa ele partir, deixa ele descansar. Quem disse que Deus queria que ele fosse descansar? Quem disse que Deus queria que ele fosse descansar? Deus estava esperando que alguém intercedesse por ele. Deus estava esperando que alguém fizesse ou que alguém atraísse a presença dele para que aquele irmão fosse curado. Quem disse que Deus queria que ele fosse descansar? Os fariseus, era mais fácil para eles verem aquele senhor no leito da cama de um hospital que vê-lo curado. Religiosidade. Religiosidade. Tenhamos muito cuidado com isso, de querer ver o outro cair no erro, de querer ver o outro permanecer no seu mal, de querer ver o outro sempre na pobreza. E depois estamos aí: Senhor, abençoe a minha casa. Senhor, abençoe os meus filhos. Não é isso que Deus quer do corpo de Cristo. Irmãos, vamos nos tornar um só. Assim como o Pai é um só em Cristo Jesus, vamos nos tornar um só. Um só é o corpo de Cristo. A unidade do corpo de Cristo. O Senhor nos chama não para criar separação, mas para que um só
possamos interceder para aquele